4 minutos e 59 cravado na apresentação. Na hora que você fala tá em minutos, para. Tô até relaxado. Vai até tirar a blusa, ó. Você é louco, hein? Marcelo falou que mulher pelada valoriza a propaganda. No próximo tema. E foi. Agora vai acabar, né? Quer folha? Vai, João. Escreve do lado. Eu fiz uma folha e fiz uma avaliação de 4 pessoas. Ah, mas depois vai entregar, não vai? Não Vai, precisa João. não. Entregar. Vou zerar o cronômetro aqui e a gente começa. Eu já tô gravando, que foi engraçado, pegou legal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Kisma. A gente vai falar hoje sobre máquina fotográfica subaquática. E o nosso objetivo hoje, então, aqui é entender o que é uma máquina fotográfica subaquática e qual que é o recurso mais importante que a gente precisa considerar quando a gente vai usar uma máquina para tirar uma foto debaixo d'água. E aí, olha só, onde a gente vai tirar essa foto? Debaixo d'água, fora, né? Em boné, né? Aqui em Arraial. O mais importante, né? Quando a gente vai registrar uma foto, né, é entender onde a gente vai tirar essa foto, mas conhecer o equipamento onde a gente vai usar ela. Né? Então, mais do que conhecer o meio, é conhecer o nosso equipamento. Né? Por isso é importante essa aula de hoje. E aí o que a gente vai ver então? O que é a máquina, uma máquina de fotografia sub? Como que a iluminação interfere, né, nas nossas fotografias, né, e qual que é esse recurso que eu tanto estou falando que é importante a gente observar. E o que é uma máquina de fotografia sub? Né? É qualquer máquina fotográfica, né, desde que ela tenha o quê? Um compartimento de proteção para que ela não molhe. Então, eu tenho uma máquina fotográfica convencional aqui, né? Essa que está gravando aí a aula, né? É um outro modelo, mas são máquinas convencionais. Se eu colocar ela dentro da água, ela vai molhar, ela vai estragar. Então, para isso, eu preciso usar um compartimento de proteção, né? Que a gente chama de caixa estanque, no caso dessas de acrílico, né? E elas dão uma proteção maior à profundidade, né? Então elas têm uma resistência maior à pressão, né? Ou eu posso usar esses cases, né? Parece como um saquinho, né? Que ele vai proteger a máquina, mas ele não vai te dar muita resistência à profundidade. Tá? Eu tenho um outro tipo hoje que é muito comum, que são as máquinas fotográficas que elas já são à prova d'água. O que isso quer dizer? Que eu compro a máquina, eu não preciso de uma caixa estanque, eu posso entrar direto com ela na água. Né? O que acontece? Essas máquinas elas são não tão resistentes a certas profundidades, então elas são limitadas a 3 metros, no máximo 10 metros de profundidade. Então, é importante quando a gente for mergulhar, né, no nosso planejamento, a gente considerar esse ponto quando a gente for levar a nossa máquina de mergulho. Aqui eu tenho alguns modelos, como a GoPro, né, que é muito conhecido no mergulho. O modelo de máquina que ela já vem preparada para mergulhar, um case para proteger a máquina e a caixa estanque. Isso para as máquinas compactas e a mesma coisa vale para as máquinas profissionais. Muito legal. E aí o que acontece? Quando a gente cai na água, né, a água ela funciona como um filtro. Tá? E esse filtro, então, à medida que eu vou afundando, né, a absorção da luz ela é muito rápida. Então eu vou tendo mais tons de azul e menos vermelho, amarelo, enfim, por conta do filtro que acontece, por conta da absorção da luz pela água. E aí eu preciso corrigir isso, certo?
Muito bem. Como que eu corrijo isso? Com aquele recurso fundamental que eu falei desde o começo, que é o flash, né? Então, o que a gente precisa focar, ter sempre na cabeça quando a gente vai fazer uma foto debaixo d'água? Eu preciso ter um bom flash, né? Independente dos recursos, que é um outro assunto, né? Inclusive a gente vai fazer um curso de fotografia subaquática aqui na Hidrofobia, né? Que é um final de semana muito legal. Mas eu preciso ter em mente que a minha iluminação precisa ser corrigida, então eu preciso ter um bom flash, né? E se eu tenho um bom flash, eu consigo reproduzir, né, as cores de uma forma mais fiéis do que estão lá embaixo, né? Então eu compenso essa perda de iluminação que eu tenho debaixo d'água, né? E aí eu tenho, aqui eu coloquei só para exemplificar, mesmo essas máquinas compactas, a própria GoPro, é possível de eu adaptar um flash. Existem, né, acessórios no flash para a própria GoPro, né? Então, independe, eu não preciso ter uma super máquina profissional. Muito bom. Então, legal. Vamos finalizar. Bibi, qual que é a função do flash? Corrigir a... Esqueci a palavra. Corrigir a... Porque não chega a luz e aí você precisa de uma luz para corrigir. Então, a função do flash é corrigir, né, a iluminação que a água tem. Então, o que eu tenho? Quanto mais profundo eu vou, menos luminosidade eu tenho. Eu preciso ficar atento no meu mergulho à profundidade que eu vou descer com relação à minha máquina, né? O flash, ele corrige as cores, mas o principal na minha máquina é o flash, justamente para que eu tenha uma foto de qualidade. E é isso aí. E aí eu tenho lá que a melhor fotografia é aquela que você guarda na sua memória, junto com a emoção do momento no seu coração. Vai, Obrigado, pessoal. Valeu.